É com muita alegria que nós damos início ao segundo tríduo jurídico do Centro Universitário. Hoje e amanhã serão 2 dias de muito conhecimento e de aproveitamento por vocês. Tenham sempre em mente, pessoal, que vocês, ao participarem desse tipo de eventos, vocês sempre tendem a ganhar, sempre tendem a somar conhecimento. Sala de aula é o local da gente aprender, mas fora dela também. Conhecimento ninguém tira da gente, vocês vão levar isso para sempre. Hoje vamos falar sobre o local do crime. Para compor a mesa, nós convidamos 2 alunos que representarão vocês nesse período do tríduo, que é a Bárbara e o senhor Valdir. Cuidado com o fio, pode, cuidado com o fio. Tem todo um esquema perigoso aqui para subir. Na sequência, convido o nosso palestrante da noite, professor Manuel Messias, nosso coordenador. Alô. Boa noite, senhores. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Como a professora Roberta disse, qualquer evento fora sala de aula engrandece e oxigena. Esse tema, a gente que milita na área penal todos os dias, sábado e domingo inclusive, estudando e escrevendo, a gente vê na prática a carência de alguns conhecimentos sobre o tema. Nós presenciamos, tanto advogado como membro do Ministério Público, com expressões inadequadas sobre o aspecto criminal, sobre o aspecto processual penal. Gostaria que os alunos do Centro Universitário Cândido Rondon não tivessem essa deficiência, até porque vocês não têm contato com esse tema em sala de aula. Então, fiquem muito à vontade. Eu quero deixar uns 30 minutos para perguntas das mais variadas possíveis. Fiquem à vontade. Gostaria de ter um bate-papo muito aberto com os senhores. E façam perguntas, se eu puder responder, claro, respondê-la-ei com o maior prazer. Esse tema está muito relacionado com o direito penal. E normalmente as meninas não são... Estão pedindo que eu viesse mais para cá, mas aqui, pega aqui, por causa da imagem lá. É isso, Paulo. Deixa eu ver. Mas pega... Mas eu acho que vai pegar por causa da imagem. Alô. Normalmente, os homens se aproximam mais do direito penal do que as mulheres. Isso é fato. Não que os homens sejam melhores do que as mulheres no direito penal. O direito penal, assim que vocês tiverem acesso ao processo, aos autos do processo, vocês depararão com cenas, com imagens muito fortes, impactantes. Sangue, a cor de sangue, claro. Ainda que um colega disse que ao abrir processo penal escorre sangue, né? Pessoas decapitadas, pessoas mortas com vários instrumentos. Essa é a realidade do direito penal. Algumas imagens, eu preciso passar as imagens, porque isso faz parte do nosso cotidiano. Quem tiver algum problema, tem uma maca aqui fora, pode deitar, sem problema nenhum. A maca que trouxe o boneco aqui, o manequim, pode servir de aconchego momentaneamente, porque pode ter outro na fila, né? Vamos marcar cada um 1 minuto. Algumas cenas servirão para reflexão. Professor, nós somos isso aqui. Meus colegas, nós somos isso aqui. Vocês verão que tanto o pobre quanto o milionário, por dentro, vai abrir o cérebro, a cabeça, e nós somos assim. E ninguém é melhor que ninguém por causa, e as pessoas querem ser melhor que as outras. O local de crime é muito interessante, senhores. O morto fala, o local de crime fala. Nós precisamos ter como interpretar todas as variáveis materiais. Esse local aqui, que vai ser objeto amanhã
do júri popular, o qual a aluna Bárbara e o aluno Valdir participarão como acusador e defensor. Alguns vestígios daqui sairão para amanhã. E eu vou provocá-los para que nos ajude a interpretar esses vestígios que aqui estão. Todo local de evento delituoso necessariamente precisa ser cuidado. O nosso Código de Processo Penal diz o seguinte, artigo 169, a autoridade policial, falando do delegado, ao tomar conhecimento do evento delituoso ou criminoso, deve se dirigir ao local para preservar o local até a chegada dos peritos criminais. A função do delegado, a função dos agentes, conforme o nosso CPP e local do crime está previsto no CPP, tanto na parte inicial do Código de Processo Penal, quanto no artigo 169, quem tem o mistério processual legal de preservar é a autoridade policial, entendendo o delegado e seus agentes, para que os peritos no local levantem todos os vestígios materiais deixados pelo evento, todos. Mas uma pergunta, uma indagação, qual a necessidade que se levante todos os vestígios de um evento? Senhores, vamos reportar lá na Fundação do Estado. Ao Estado interessa tanto a prevenção quanto a punição do evento delituoso. Qualquer evento delituoso que aconteça na República Federativa do Brasil, o Estado tem interesse em desnudá-lo, registrá-lo e punir os envolvidos no evento. Por isso, com essa premissa, o CPP determina, delegado, preserve o local até que um profissional que tenha fé pública venha e registre todas as variáveis, todos os vestígios do delito e com isso propicie a descoberta da verdade. Deixa eu achar uma posição aqui para que aqui, eu acho que aqui está bem. Está me vendo lá e eu não fico na frente de cá. O local, nós temos o local como um todo, ele é dividido em dois locais, duas partes aqui. Um local chamado de local mediato, onde acontece, imaginemos aqui o corpo com um vestígio de toque de sangue, aqui uma arma com marca vermelha, sangue, os vasos, deixa eu encostar na parede, deixa aqui tá bem? Tá bem? Tá bem agora, muito bem. Nós temos o local imediato e local mediato. O local imediato, senhores, não percam essas pontuações aqui, por favor. O local imediato é onde se concentra as variáveis, os vestígios principais. Aqui está o corpo e aqui o vaso no chão, uma faca com sangue e contato de mão. Local mediato é um local maior, que não tem um vestígio concentrado, mas que possa interferir na descoberta do que aconteceu aqui. Quando acontece, por favor, eu vou relacionar sempre ao homicídio. Quando acontece o homicídio, depois de 2 horas ou 3 horas, aquilo é desfeito. O ML leva o corpo para fazer outro exame. Senhores, o que fica é apenas um documento que se chama-se laudo pericial. Tudo passou. O corpo vai ser enterrado, daqui a um tempo não existirá mais, e só existirá uma narrativa e uma especificação do que aconteceu. Por isso é que o perito criminal tem fé pública. O que ele atestou ali aconteceu na história. Ponto. Não pode ser questionado, deve. É por isso que a presunção de verdade do perito criminal é iuris tantum, relativa, e não iuris et de iure. Não é presunção absoluta, mas é a presunção da verdade. O que o perito relatar, por ter fé pública, o que aconteceu naquele momento, está na história. Por isso, ao que ele anotar, senhores, e o laudo pericial verdadeiramente condena ou absolve alguém.
é a peça seguramente mais importante do inquérito ou do processo. Por isso que a sensibilidade e a formação do perito tem que ser muitíssimo importante. Ele consegue ver, aliás, ele é treinado para ver coisas que o comum dos mortais não enxerga. É tão importante a preservação do local, senhores, é tão importante para o Estado, que quem adultera o local comete crime. O local com o homicídio não pode ser mexido até a chegada da autoridade policial para que preserve o local conforme o artigo 169 do CPP e o perito faça o levantamento, que pode demorar 1 hora, 2 horas, 2 dias, 1 mês. Quem vai dizer o tempo necessário para levantar o evento é o perito criminal. Lembremos o caso dos Nardones. Quanto tempo ficou isolado aquele prédio, o local? Lembrando que o local imediato era o apartamento e o local mediato era todo o prédio. Senhores, mas tem pessoas que alteram ou adulteram o local do evento. Claro, vai responder pelo delito. Há pouco tempo, na nossa região, aconteceu o seguinte evento. Uma pessoa estava em um local público, em um evento, e de repente o corpo, entraram 4 pessoas no local, seguraram e atiraram nessa pessoa. Ele morreu dentro do local do evento. O que aconteceu? Os donos, os responsáveis pelo evento, tiraram o corpo, levaram para fora, colocaram na calçada, uns 7 metros do local, lavaram ou tentaram lavar o local, e quando a polícia chegou, aparentemente, o local imediato era calçada a 7 ou 10 metros fora do local. Imediatamente o perito percebeu por alguns sinais, falou, aqui não se deu o evento, ou seja, o agressor junto com a vítima não estavam aqui nesse local. Imediatamente conseguiu procurar vestígio e foi chegando, pediu que fosse aberto o local e encontrou-se lá vestígio que comum dos mortais não consegue detectar. Qual que foi a conclusão do laudo? O evento não se deu no local em que foi encontrado o corpo. O evento se deu dentro daquele tal local, foi arrastado, tinha sinais de arraste do corpo e foi depositado na calçada. O responsável pela casa, o responsável pelo evento, vão responder por crime também, não de homicídio, claro, mas de alteração ou de fraude processual. Deve responder. Um outro evento aconteceu na nossa região, de repercussão, num local de compra e vendas de coisas, um tempo atrás, e entrou um certo vendedor ambulante nesse local, e esse vendedor ambulante foi levado até uma outra sala. Depois, nós sabemos o resultado, esse vendedor ambulante apareceu morto, foi para o hospital e foi morto. Lembra desse caso? Sem dizer o nome, é isso que aconteceu. Muito bem. Qual ou quais vestígios? Descobriu-se que essa pessoa foi levada para uma sala. Ao chegar no local, 5:30 da tarde, o perito, conversando com a delegada, disse, olha, preciso tirar todo mundo aqui desse local, dessa área, é uma área grande, comercial, um lugar de concentração, porque existe um tipo de instrumento ou de uma substância que detecta sinais de sangue, mas precisa estar quase que totalmente sem luz. Não era possível tirar todo mundo desse local, e mesmo à tarde ainda tinha possibilidade de que entrasse luz. Então a equipe retornou à meia-noite, completamente escuro nesse local, todos vocês já devem ter ido lá, totalmente, e fomos para a sala. Não se enxergava um palmo do nariz. Ao aplicar essa substância, a parede limpa, branca e limpa, ao aplicar essa substância, revelou-se contato do dorso de uma pessoa em movimento, ou seja, uma certa altura, com deslize, abaixo. Qual que foi a conclusão?
essa pessoa, nesse momento, estava sendo torturada e ele estava tentando desvencilhar dos golpes que lhe eram aplicados. Já foi julgado, já foram condenados, enfim. Algumas coisas, aliada à tecnologia, o perito consegue extrair coisas que o comum dos mortais não consegue. Daí a grande missão, a grande necessidade desse profissional estar estudando a todo momento. Na sequência, professora Roberta, tem como ver na sequência? Local do crime, o conceito está aqui, senhores. Por favor. Pode. Mais. Já foi do processo. Legal. Aqui, não sei se a imagem, lá quem nos assiste está muito bem nítido. Aqui nós temos o local, como deve ser preservado. Se bem que, normalmente, quem chega no local do evento delituoso está preocupado, se tem um corpo, só está preocupado com o local do corpo. Não tem, às vezes, escapa a compreensão dele a diferença de local imediato e local mediato. O local mediato, senhores, às vezes nos fornece situações ou variáveis ou vestígios importantíssimos aqui para que entendamos o resultado. Por isso que não adianta preservar só o local imediato e deixar escapar o local imediato. Portanto, essa fita precisa estar numa área muito maior do que o corpo ou do local chamado local imediato. Professora Roberta, por favor. Legal. Eu gostaria muito, me daria uma satisfação enorme que os acadêmicos do Centro Universitário Cândido Rondon mudasse as expressões ou a linguajar nas peças penais dos senhores aqui. O homicídio ou outro delito, ele é cometido sempre com força humana e com uso de instrumento, sempre. É por isso que nós temos essas nomenclaturas aqui para os instrumentos, para o cometimento do delito. Primeiro nós temos de ação simples, instrumentos perfurantes, depois instrumentos cortantes, depois instrumentos contundentes, depois lá é feita uma relação de combinação aqui, pérfuro cortante, que é a mistura de perfurante com cortante, corto contundente, que é a mistura do contundente com o cortante, e pérfuro cortante, que é a mistura do contundente com o perfurante. O exemplo de instrumento perfurantes aqui. Professora Roberta, passe na sequência aqui, por favor. O instrumento contundente, senhores, é todo objeto de considerável massa. O instrumento contundente, ele gera uma lesão, por favor, que chama-se contusa. O instrumento, a lesão ou a ferida provocada por um instrumento contundente chama-se lesão ou ferida contusa. O soco é um instrumento contundente. Pode ser uma arma, pode ser um instrumento contundente que produzirá uma lesão, uma ferida contusa. Um pedaço de madeira é um instrumento contundente. Mata-se alguém com um soco. Mata-se alguém com um caibro, com uma ripa. Uma ripa é um instrumento contundente. Depois, o instrumento cortante, ele tem uma lâmina, ele tem um fio, que com a pressão humana, ele aparta, ele dilacera, ele corta o tecido aqui. A faca pode ser tanto cortante como pérfuro cortante, e vamos chegar lá. E depois, só lembrando, a lesão produzida por um instrumento cortante tem um nome específico também, que é a lesão incisa. E depois os perfurantes. O instrumento perfurante, senhores, enquanto o instrumento cortante, a lesão produzida, o comprimento é sempre maior e o perito observa para saber que uma pessoa tem um corte, mas qual instrumento foi? Cortante, perfurante, a lesão
A lesão produzida pelo instrumento cortante é sempre de comprimento maior, senhores. Aprendam, anotem isso, questione isso em processo. Às vezes absolve, às vezes condena alguém. A lesão produzida por instrumento cortante é sempre maior do que a borda. O comprimento dele é maior do que a distância entre as bordas. E, obrigatoriamente, a parte central, a parte mediana, é a mais profunda. Então, quando o perito, ao examinar o local, percebe que o comprimento é maior do que a largura, e a parte mediana, a parte central é mais profunda, ele afirma, aqui foi um instrumento cortante que passou. Porque, com essas informações, senhores, se passa para o delegado nesse momento, o delegado pode, naquele exato momento, fazer diligências e sair procurando alguém. O instrumento perfurante, ele é cilíndrico normalmente. Ele é profundo, a profundidade dele é muito maior do que a largura. Eu estou falando aqui de um prego, e prego é instrumento de morte, senhores, de homicídio. Eu estou falando de agulha. Agulha é um instrumento perfurante, prego é um instrumento perfurante, agulha é um instrumento perfurante. O comprimento dele é muito maior do que a largura ou do que o diâmetro estabelecido na superfície. Professora, na sequência. Senhores, a lesão contusa tem essa característica aqui. A lesão contusa, ela normalmente não corta, mas ela dá um trauma no tecido, e é visível. Quando alguém aparece com o olho roxo, ele foi vítima do impacto de um instrumento contuso, ou contundente. Aquela lesão é contusa, ele foi vítima de um instrumento contundente. Professora, pode subir. Característica. É provocada, a superfície é irregular, manifesta hematoma, escoriações. Aí, isso aqui tem acontecido muito por aí nos estádios de futebol, quando jogam dois times, um deles que fala agora é nós, mano, com outro verde, e acontece isso. Professora, vamos na sequência. A pedra é um instrumento contundente, senhores, e mata. No estádio de futebol que eu diga. Aqui eu tenho instrumento cortante. O comprimento é muito maior do que a largura aqui. E se observarmos aqui internamente, nessa parte mediana, é mais profunda do que as extremidades. São características, e às vezes escapa a compreensão do advogado, do promotor de justiça, e pode interferir, como veremos daqui a pouco, pode interferir até mesmo na excludente, como legítima defesa aqui que veremos, que é a aluna Bárbara, que fará a vez do Ministério Público, e o aluno Valdir, que fará a vez da defesa, absolverá ou condenar quem for responsável por isso aqui. Professora, pode na sequência. Só as características. Leva sangramento. Lesão produzido por instrumento cortante leva sangramento necessariamente, como regra. E atua como pressão e deslizamento aqui. Pode seguir na sequência. Próxima. Perfurante, senhores, normalmente é cilíndrico e aonde penetra é maior do que o diâmetro deixado na derme ou na epiderme aqui. As características, professora. É uma lesão pontiforme, de ponta. De ponta. Eu já olhei em processo uma pessoa que matou outro com um prego na cabeça. Prego é um instrumento perfurante e gerou essa lesão. Senhores, não acredite, eu acredito na bondade das pessoas, mas eu acredito na maldade das pessoas. O homem é cruel em suas extremidades. A psicopatia humana é algo terrível. Cada coisa bárbara, cada coisa muito, muito cruel que o ser humano pode fazer. Aliás, só uma ideia aqui, senhores. Todos nós somos homicidas em potencial. Todos. Você, eu, todos. Seus pais, seus filhos, seus irmãos. Todos vocês são homicidas em potenciais. Todos. É da índole do animal, senhores. Eu pergunto aqui para quem é mãe. Se você estiver num sítio
4 horas da manhã, sozinha com seu filhinho, a sua filhinha, alguém arrombar a porta e tentar violentar o seu filho, sua filha, o que você faz se você tiver com uma arma? Pronto. Todos nós somos homicídios em potencial. Todos. É por isso que, muito cuidado, senhores, quando alguém é acusado ou denunciado por homicídio. Todos nós, isso é da índole do animal, mas não é da índole do animal ser corrupto, ser estuprador, ser cometedor de crimes de outra natureza. O homicídio não. Então, cuidado, as pessoas colocam muito peso no homicídio e esquecem algumas situações da índole nosso, desde os primeiros momentos da nossa constituição como animal, mas nós não somos corruptos, nós não somos estupradores, nós não somos potencialmente cometedores de outros delitos. Pode passar, professora. Muito bem. Isso aqui nos interessa. Quando relacionamos, um instrumento ele é perfurante, ele é contundente, ele é cortante. Mas, normalmente, nós temos uma relação mista instrumento. Para vocês terem uma ideia, uma faca que não tem ponta, aquela que nós utilizamos em casa, uma quadrada, que é comum a gente ver da Tramontina, e sem fazer propaganda, ela não tem ponta, ela é um instrumento cortante. Mas uma faca com ponta, ela é um instrumento pérfuro por perfurar e cortar ao mesmo tempo. Então, é um instrumento pérfuro cortante. Ela pode ser cortante de acordo com o desenho dela, ou ela pode ser perfuro-cortante. Serve para perfurar e serve para cortar. E, normalmente, é assim. Normalmente, a faca é um instrumento perfuro-cortante. Deixa eu voltar, deixa eu inverter aqui. Aqui. Ela tem uma lâmina de corte, ao mesmo tempo perfura. Senhores, dos 90% dos eventos dos homicídios são cometidos por pérfuro contundente. Desses 10%, certamente a maior parte é pérfuro cortante aqui. Voltando aqui, corte contundente. Eu já vi em processo e já vi na vida prática algumas pessoas sendo mortas por enxada, por foice. Corte contundente é aquele que corta, ao mesmo tempo traumatiza com uma pancada. Normalmente é um instrumento que corta e tem uma considerável massa corpórea. Além de cortar, ele dilacera, traumatiza o tecido. Enxada de considerável massa, ela corta e arranca a cabeça. A foice, idem. Facão, também. Machado, além de ser um instrumento de considerável massa, de traumatizar profundamente o contato onde ele é acionado, ele corta. Menos aqui, mais aqui. Muito mais, 90%, pérfuro contundente, 10%, 8% aqui, 2% lá em cima, os cometimentos, o uso, a utilização de instrumento para o cometimento de homicídio. Aqui, senhores, eu quero me ater aqui. Lá na frente nós veremos algumas imagens das duas situações. Pérfuro contundente, senhores, especificamente PAF. Por favor, não esqueçam dessa sigla aqui. Perfuração por arma de fogo. Muito utilizado essa abreviação em inquérito e em processo. A pessoa morreu por PAF, perfuração de arma de fogo. Normalmente, 90% dos nossos homicídios, 90% dos nossos latrocínios, é cometido por um instrumento pérfuro contundente. O projeto, a partir de hoje, nenhum penalista aqui vai falar de bala mais, e nem que fulano de tal morreu por tiro. Nós vamos mudar o nosso linguajar. O revólver, a pistola, é um instrumento, é esse instrumento pérfuro contundente. O seu projétil, ele, além de impactar no objeto, no corpo, ele perfura. Por isso é pérfuro contundente aqui. Estou falando do revólver, estou falando da pistola, estou falando da espingarda, tanto de alma lisa como de alma raiada. Todos aqui são instrumentos que projetam
uma pequena esfera que chama-se projétil ou projetil. As duas nomenclaturas estão corretas, projétil ou projetil. Professora, pode seguir. Esses dois vamos nos ater ao instrumento pérfuro contundente e pérfuro cortante. Para entrarmos no grande instrumento pérfuro contundente, que são as armas de fogo, precisamos definir balística, e o Emivan aqui é um perito criminal da área de balística. Senhores, esse é o conceito de arma de fogo. Por isso que, espingarda de pressão, ninguém vai ser preso aqui por porte ilegal de arma, porque não subsume, não enquadra nessa característica aqui. A arma de fogo, necessariamente, ele faz um arremesso, uma projeção de uma esfera, que é o projétil, impulsionado por uma pólvora que é acionado pela espoleta. Sem essas características aqui, não subsume ao conceito de arma de fogo, portanto, poderão portar espingarda de pressão. Espingarda de pressão não cai nesse conceito aqui, portanto, não é arma de fogo, portanto, não é porte ilegal. Professora, pode subir. Muito bem, esse é o revólver. Certamente o cometimento dos homicídios, a maior parte é por revólver, e hoje é crescente também o uso da pistola. O revólver tem esse tambor, que é esse cilindro, as câmeras dele estão embutidas aqui, de capacidade variável de 5, 6, 7, 8 cartuchos. Por favor, a partir de hoje não é mais bala. São cartuchos que são inseridos aqui no tambor, no cilindro. Professora, sobe. Vamos para a pistola aqui e retornamos aqui. A pistola tem um carregador que não é pente. Pente é de cabelo. Chama-se carregador, diferente do revólver, mas também é acionado o projétil. O cartucho está aqui. O percursor aciona a espoleta libera a pólvora, libera gás e expulsa o projétil. O projétil, ele sai do cano, senhores, assim. O projétil, isso chama raia. É isso, Emivan? Senhores, e todo projétil, ao sair, ele deixa a sua identidade. É por isso que o Emivan faz exame todos os dias de balística. Cada arma tem a sua identidade, tem o seu DNA, tem a sua impressão digital. E isso é dado pelas raias aqui dentro. O projétil sai assim, senhores. Ele não sai de forma lisa, ele sai. E isso vem a contundir o tecido, isso propicia contundir o tecido e dá sinal quando impactua o corpo humano. E esse projétil, é por isso que esse projétil aqui, é possível identificar de qual arma de fogo saiu. Todas as armas de fogo deixam a sua marca no projétil. Não dá para disfarçar. Deixa eu contar um caso aqui que aconteceu de repercussão um tempo atrás. Tinha um pessoal de um grupo de extermínio aqui em Cuiabá, em Mato Grosso. Como que se fazia? Eles usavam pistola do mesmo calibre. Ele tinha, por favor, falar no singular, mas era um grupo. Essa pessoa pegava a sua pistola e cometia um homicídio. De forma covarde, atirava na pessoa. Bom, um mês depois, o que ele fazia? Pegava outra pistola, a pistola desmonta, ele retirava o cano de uma pistola e colocava na outra. Claro, estou falando do mesmo calibre, claro, estou falando da mesma marca. Pensando que, ao fazer isso, eu vou enganar os peritos criminais aqui. Ninguém vai saber, nunca vai descobrir mais nada. Ele tinha algumas armas e ele fazia esse rodízio do cano, porque é a parte interna aqui do cano que deixa essas marcas aqui no projétil. Ele retirava um cano da pistola A, matava alguém, tirava da A, passava para B. Pegava da B, passava para C, da D, passava para A. E fazia esse rodízio aqui.
A conclusão, como matavam em série, a conclusão, aqui tem mais de uma arma em jogo. Busca e apreensão, senhores, descobriram várias armas com essa pessoa. O cenário deixa vestígio. O ser humano, em qualquer movimento, como você está sentado ou sentada, como você anda, como você pega no caderno, manifesta a sua personalidade, senhores. Basta que alguém do outro lado consiga interpretar o que está acontecendo. Você tem uma digital única. A arma tem uma digital única também, que são os sinais deixados aqui. Esse projeto, senhores, se você pegar o projeto e tentar colocar aqui, ele não penetra no cano da arma. Ele é maior, ele é mais grosso. Porque ao ser acionado, aqui, a energia, o calor que é liberado aqui, senhores, comprime o projétil, comprime a tal ponto, e a pressão do gás, e por ter raia dentro, ele sai com uma pressão enorme. Daí a velocidade, por causa da energia, dessa temperatura e dessa pressão que as raias estabelecem no projétil. Arma com cano maior, projeção em distância maior. Arma com cano menor, projeção do projeto com espaço menor aqui. Uma espingarda arremessa o seu projétil muito mais longe do que um revólver, por exemplo, por causa dessa pressão exercida. Quando sai na boca do projétil, na boca da arma aqui, é uma pressão enorme, e ele sai comprimido por causa desse calor que está aqui. Depois você não consegue enfiar esse projétil por aqui mais, depois que ele esfriou. Professora, por favor. Esse é o projeto. Aqui a espoleta. É acionado aqui, a pólvora aqui, pressão libera os gases e sai o projétil. É aí que vai passar pelo cano da arma, comprimido e com uma temperatura elevadíssima. E é aí que nós temos o estrago do outro lado. Assim é o projétil de arma de fogo. O cartucho, por favor, é o conjunto e é dividido em projétil, no propelente, que é a pólvora, o estojo, que é essa parte normalmente metálica. O cartucho é o conjunto aqui, por favor. Daqui para frente, ninguém mais morreu por bala, por favor. Daqui para frente, morreu por disparo, por impacto de projétil de arma de fogo. Para os civilistas que deixam de ser civilistas para ser penalista, por favor, adequem isso, viu, professora Roberta? Muito bem. É por projétil perdido, viu? Bala, isso não pertence ao mundo de vocês mais a partir de hoje, por favor. É o que falamos, aciona, libera gás, expulsa o projétil que sai comprimido lá. Aqui, o que eu disse agora há pouco, o projétil de arma de fogo, ele sai de forma espiral. E continua fazendo isso aqui. Ele é comprimido aqui pelo cano em uma temperatura extremamente elevada. Professora. Nós temos a ponta do projétil, o corpo e a base. É isso aqui que mata, senhores. De todo o cartucho, só aquela partezinha que é o projétil, é isso que faz o estrago, senhores. E nós temos vários tipos de projéteis, vários tipos. O que traz menos dano é o chamado ogival. Senhora, volta lá no começo. Desce mais. Vai. Aí, isso aqui parece uma ogiva. Daí o nome de ogival. Nós temos projeto que ele é oco por dentro, chamado de Holly Pointer. Senhores, o dano é terrível. Esse projétil, normalmente, ele transfixa o corpo. O Holly Pointer, ou ponta oca, ele é feito para ficar no corpo. Exatamente para trazer e causar maior dano, hemorragia. Pouco provável que um projétil de ponta oca, Holly Pointer, transfixe o corpo. Ele é para ficar no corpo e fica, trazendo um dano enorme, dentre eles, hemorragia.
o projétil ogival, normalmente ele vai transfixar o corpo. E nós temos uma relação diferente também. O propelente aqui, a pólvora, se você pegar um revólver, um calibre 38 cartucho, nós temos um tipo de pólvora. Esse tipo de projétil, ele vence a resistência do ar muito fácil. O projétil ponta oca, ele é oca por dentro, ao ser impactado, ele abre, ele quase duplica o seu diâmetro, ele precisa vencer a resistência do ar por ser oco. Então, o propelente dele aqui tem que ser de maior potência, para que vença a resistência do ar. Esse aqui normalmente não deforma. O projétil de ponta oca, o Holling Pointer, ele deforma, ele vira uma rosa, ele assume uma dimensão muito maior, e ao impactar o corpo, senhores, ele libera uma quantidade de energia muito maior. Todo projétil, ao penetrar no corpo, ele libera uma energia. O projétil ogival, certa energia. O projétil ponta oca, muito maior energia. O tecido do corpo, ele recebe, ele afasta. Foi feito o teste em suporte, em material parecido ao corpo humano. Senhores, quando passa um projétil ogival, o tecido, pela energia liberada, expande um pouco. Mais ou menos isso aqui. O projétil passa, o corpo e volta, danificando. A ponta oca, o projétil ponta oca, quando passa, ele triplica o espaço de dano provocado no corpo. A energia é muito maior. E ele fica no corpo, não é para transfixar. Esse aqui é para transfixar. O outro não. O outro é para ficar no corpo, para gerar um dano muito maior. Portanto, muito mais letal. Professora. Legal. Esse é um projétil, pode subir. O núcleo dele, sem problema, muito bem. Ao disparar, como tem a pólvora, isso aqui sai da boca do projétil, do cano da arma. Além do projétil lançado, são liberados partículas. E isso vai fazer uma diferença enorme no local de crime. São liberados, porque pela distância em que a arma é posta diante das pessoas, essas partículas aqui podem atingir a pessoa. O perito vai dizer, opa, foi a queima-roupa o disparo, foi a curta distância. Não, foi a longa distância. Isso pode interferir em legítima defesa. Quando o disparo, e eu vou passar aqui as medições, por favor, anotem se quiser. Quando o disparo é feito muito próximo do corpo, além de ser atingido pelo projétil, todos esses gases, pólvora e partículas menores ficam no corpo humano. Então, é possível estimar que distância que estava o agressor quando efetuou o disparo. Professora. Senhores, a nossa superfície, a superfície do nosso planeta, não é reta. Toda arma de fogo, quando alguém dispara, por favor, é exagero aqui só para entender, ela não vai em linha reta, ela segue a superfície da Terra em forma de parábola, sempre. Por isso que a curta distância, eu ponho o revólver numa direção, a longa distância, eu preciso inclinar um pouco mais. É exatamente para fazer essa parábola aqui. Ele não vai retilíneo toda a vida toda. Faz essa projeção aqui. Se você quiser acertar esse alvo a essa distância, ok. Se quiser 10 metros, levante um pouco mais, 20 metros, um pouco mais, e assim sucessivamente. Professora. Muito bem. Senhores, imaginemos que isso aqui seja o corpo. Aqui uma arma encostada. O cano da arma está encostado no corpo humano. Aqui a arma um pouco afastada. 5, 9 centímetros. Professora, sobe. Aqui um pouco mais afastado. E aqui bem afastado. Essas distâncias vai ter uma interferência interessante no Código Penal. Necessariamente. Atirar em alguém encostado,
atirar em alguém a 10 centímetros, atirar em alguém a longa distância, tem interferência em excludentes. E nós veremos essa distância. O perito, pelos sinais deixados aqui, pelos sinais deixados, ele vai dizer, olha, esse disparo foi efetuado a queima-roupa. Normalmente, senhores, normalmente a queima-roupa, essa pessoa, a vítima, está subjugada, alguém está segurando essa vítima aqui. A pessoa encosta o cano da arma e efetua o disparo. Ao fazer isso, visivelmente aparecerão os sinais aqui. Diferente de um disparo depois de 70 centímetros, por exemplo. Acima de 60 ou 70 centímetros é chamado de disparo a longa distância. Longa distância pode ser 71, 1 metro, 1 quilômetro. Quando o perito diz, olha, essa pessoa recebeu o impacto projétil de fogo, o atirador estava a longa distância. Pode ser acima de 70 centímetros. De 70 centímetros para cá, eu tenho marcas ou características ou sinais diferenciados de acordo com a distância. Professora? Tudo bem. Isso aqui é interessante vocês terem. Pode subir mais, professora. Vamos ver se pega todo o quadro. Aqui. Tá bom. Senhores, tiro encostado ou de contato. Encostou a arma e acionei o gatilho. A arma apontada na vítima, encostada, os gases, mais o projétil, mais as partículas, mais fuligem e a chama, senhores, toda a boca do projétil, todo o cano do revólver, ao ser acionado, sai chama, sai fogo, por isso arma de fogo. Isso aqui queima. O perito, percebendo que tem todas essas características aqui, vai dizer, olha, foi um disparo encostado. Foi um disparo de contato. Mas se ele perceber que só teve a marca do projétil, algumas partículas, fuligem, mas chama, ele vai dizer, olha, foi até 10 centímetros. Não foi encostado, mas foi até 10 centímetros de distância. Se teve o projétil, teve o orifício, teve partícula e teve fuligem, não tem chama, não foi de contato, não foi queima-roupa, mas foi a curta distância. Então, curta distância, eu estou falando, esses centímetros aqui, essa dimensão, esse comprimento muda de acordo com alguns entendimentos estudiosos, mas tem uma referência aqui, de 10 a 50 centímetros, pode afirmar que foi um disparo a curta distância. Depois, a média distância, normalmente não é utilizado, só aparece o projétil e algumas partículas. E, por fim, acima de 70 centímetros, o perito só vai encontrar o projétil. Não vai encontrar marca de partículas, não vai encontrar marca de fumaça, etc. aqui. Não vai encontrar, olha, essa pessoa disparou a longa distância. Esses dados aqui, utilizem isso na prática, isso faz uma diferença e poucas pessoas exploram isso. Tanto o Ministério Público, doutora Bárbara, quanto o Valdir, a defesa, acaba por explorar muito pouco os sinais deixados, porque isso interfere em luta corporal. E se não teve luta corporal, senhores, possivelmente o agressor impossibilitou a defesa da vítima e isso sai de homicídio simples para homicídio qualificado. Professora, por favor. Mas cuidado. Tudo que nós fazemos, deixamos marca no mundo. Ao disparar uma arma de fogo, fica marcas em mim. Palmar, o dorso dela. E nessas regiões aqui, senhores, isso deixa marcas dos gases liberados, das partículas liberadas pelo projétil, pelo cartucho, ficam marcas na mão. E por exame é possível detectar. Tem 2 suspeitos, ao fazer esse exame, e é um exame rápido, vai dizer, olha, fulano de tal não utilizou arma de fogo, fulano de tal utilizou. Naquele momento justifica uma prisão em flagrante, se tiver outros indícios aqui, senhores. Portanto, alguns criminosos usam luvas. Nem mais algumas luvas, se tiver poros nela, algumas partículas penetram, sim.
Então, ao usar luva, não estou ensinando ninguém a como matar ninguém. Mas eu estou ensinando, sim, vocês a falarem para, na hora, o meu cliente estar preso, e na certeza que ele não disparou, por favor, estou requerendo o exame aqui. Se tiver certeza, se tiver dúvida, não faça esse pedido, por favor. Hã? Passa a marca da luva. O pior inimigo não pode ser o advogado, né? Mas, senhores, cuidado, não só esses, como outros vestígios deixam também. Mas se tiver certeza que ele não disparou, pede para fazer o exame, porque possivelmente não vai justificar a prisão em flagrante, ou se manter preso, habeas corpus ali. São nessas regiões aqui que deixam, tá? Muito bem. Isso varia muito do tipo de pólvora, utilizado. Se é uma propelente, uma pólvora muito mais potente, você pode lavar sua mão no dia que dá positivo no exame. Pode lavar e passar escova, fica por alguns dias. Apenas 4, 5 dias ainda. Vai diminuindo o resíduo, claro, mas fica ainda, tá? Professora, eu vou abrir as perguntas depois, fica mais fácil. Muito bem. Lesões, atentem para isso. Para falar, olha, o meu cliente não atirou contra ninguém. Ou você, Ministério Público, sim, por algumas situações aqui. Essas são as lesões provocadas, principalmente, não exclusivamente, por projeto de arma de fogo. Nós temos, quando o projeto de arma de fogo atinge o corpo, senhores, nós precisamos saber se é um orifício, por favor, buraco, nem pensar, orifício de entrada e orifício de saída. Orifício. Por favor, essas nomenclaturas, a gente vê as pessoas escrevendo bobagem e dá um arrepio. Então, nós temos orifício de entrada. O orifício de entrada, senhores, ele provoca, claro, rompimento da pele. É circular o orifício. É circular. Eu acho que, professora, apenas sequência, a gente volta. Tem a foto aqui. Muito bem. Isso é orifício de entrada. Não é buraco de bala, senhores. Primeiro, bala não existe e não tem buraco. Isso é orifício de entrada provocado por disparo de arma de fogo. Encostado, curta, média ou longa distância, senhores? Encostado? Senhores, quando o projétil, vamos retomar aqui, a espoleta é acionada pelo percursor, acionado. A pólvora, gases, impulsiona o projétil. Senhores, esse projétil de arma de fogo, ele sai sujo de todos esses resíduos aqui. Ao impactar o corpo humano, esse preto que vocês estão vendo aqui chama área, orla, ou região de enxugo. O nosso tecido enxuga o projétil. Fica todos os resíduos aqui. A sujeira fica ali. Então, se tiver essa bem escura aqui, é o nosso tecido que limpou o projétil. Só existe essa área no orifício de entrada. No orifício de saída do projétil, não vai encontrar área, ou orla, ou região de enxuga aqui. Porque ele limpa o projétil. Se tem isso aqui, portanto, é de entrada. Essa parte preta aqui é de entrada. Logo depois dessa parte preta aqui, senhores, são os vasos seccionados. Eu tenho uma área, uma equimose aqui. Então, a área, o orifício de entrada tem zona ou área, orla de enxugo e tem... Sobe aqui, professor Roberta, vamos dar os nomes aqui para eles anotarem. Pronto. Isso aqui enxugou o projétil, danificou vasos, ficou escuro. Eu tenho essas 3 áreas aqui. E seccionou a epiderme. Orla de contusão, orla de escoriação
e orla de enxugo, necessariamente, tá? Só volta anterior, professora. Anterior. Senhores, aqui não tem partículas de pólvora. Eu não estou vendo fumaça aqui. Portanto, não é encostado, não é a curta, não é a média, é a longa distância. O atirador estava a mais de 60 ou 70 centímetros do sujeito passivo da vítima aqui. Não tem esfumaciamento, não tem partículas de pólvora, outras coisas, apenas o orifício, área de enxugo aqui. Isso significa que é um orifício de entrada a longa distância. Longa distância, acima de 70 centímetros. Professor, dá para saber se foi a 71 centímetros ou a 5 metros? Dá. Não pela lesão, por outras variáveis. Por hora, aqui eu posso afirmar, aí o perito sai procurando outras variáveis para dizer, olha, é a longa distância, mas essa longa distância é a 71 centímetros, ou a 7 metros, ou a 70 metros, né? Professora, pode subir, por favor. Pode. Tudo bem. Meus deletos penalistas, é o orifício de entrada, vocês não viram de saída ainda, né? São todos orifícios de entrada. Existe uma regularidade nas bordas com áreas de enxugo. Todas. Regularidade nas bordas, perfeita, de acordo com o projétil. Todas. Será que essa pessoa, o outro quis matar, né? Deu um dos 7 tiros. É bem provável que queria. Todas as áreas de enxugo, a longa distância aqui. Pode subir, professora. Muito bem. Eu tenho um orifício harmônico, circular, com área, orla de enxugo, e tenho também equimose aqui. Isso aqui são partículas deixadas pelo disparo. Senhores, eu tenho poucas partículas, portanto, não foi encostado, porque se fosse encostado, a chama queimaria o tecido e apareceria. Não foi encostado. Se fosse a curta distância, até 10 centímetros, deixaria isso aqui cheio de pólvora e resíduos concentrados. Eu tenho resíduos aqui, mas um pouco disperso, portanto, não foi encostado, não está queimado, não foi a curta, a média é possível aqui. Professora, pode subir. Aqui eu tenho um orifício de entrada e tenho muito mais partículas concentradas. Não foi encostado porque não está queimado pela chama. Se tem essas partículas, descarto, não é disparo a longa distância. Portanto, eu vou diminuindo. Senhores, eu me situo onde é que está o atirador. Você acha que isso não faz diferença para esse caso em concreto? Essa moça falecida aqui, deixa eu contar a história. Tinha uma boneca lá, muito bonita, até bonita. E tinha uma cara mais bonitinha que ela, mas era muito mole, aí me entregaram o outro. A professora Roberta comprou peruca, ficou assim, meio estranho, assim, uma mulher meio parruda. Depois eu vou levantá-la aqui, etc. Né? Senhores, olha a consequência dessas informações, do advogado, do promotor, ter esse conhecimento. Porque, senhores, um disparo, eu estou afirmando aqui que não foi a longa distância. Então estava muito próximo, o atirador estava muito próximo da vítima. E se essa vítima, vou chamar aqui de sujeito passivo, estiver com uma arma pérfuro cortante aqui, uma faca, senhores, se esse disparo não submeteu, não eliminou, não matou, incapacitou a vítima, se essa pessoa estava com uma faca, certamente esse atirador, o sujeito passivo, recebeu um contragolpe. Isso como regra. Nesse caso, a polícia entende, opa, essa pessoa, vou procurar alguém que tenha uma lesão provocada por um instrumento pérfuro cortante. Se
eu vou selecionar agora. Então não é Joaquim, não é Maria, não é Pedro mais. Mas tem o Mário e tem o André, que tem uma marca, uma lesão de instrumento perfurcortante. Opa, já seleciono, já dimensiono, já vou restringir as minhas investigações. Porque o disparo a curta distância, se uma pessoa está com um instrumento perfurcortante, certamente, na angústia da morte, senhores, essa pessoa o atingiu. Só lembrando algumas situações. Deixa eu fazer uma ilação aqui. Me responda, por favor, mas rapidinho. Qual é legítima defesa? Um único disparo ou 10 disparos? Muito bem, seus clientes estarão condenados. Qual que é a legítima defesa, senhores? Um tiro pela frente ou 3 pelas costas? Senhores, não tem nada de verdade absoluta no direito, por favor. A partir de hoje, não afirmem isso mais. Como que se dará? Toda arma de fogo tem uma capacidade de parada. Toda arma de fogo. Umas menos e outras mais. Imaginemos a seguinte situação. Aquela mesma Mariazinha, mulherzinha bonita, franzina, com seu filho, lá no sítio, longe, sozinha, 4 horas da manhã, vê a porta sendo arrombada por um cara usando uma touquinha preta, falando, agora é nós, mano, de 2 metros de altura. 2 metros, forte, 2 por 2. Ela olha para o seu lado, encontra-se uma arma de fogo, de calibre 6,35. Emivan, é de alto poder de parada ou pouco, Emivan? Muito bem. 6,35, senhores, eu vou fazer uma relação similar com 22, não que seja igual. Ela é de baixo stopping power, baixo poder de parada. Então imaginemos uma pessoa de 2 metros de altura, 2 por 2, aproximando do seu filho ou da sua filha. Ela utiliza essa pistola de calibre 6,35, dá o primeiro disparo. O projétil atinge. O cara dá o segundo passo. O segundo disparo, o cara dá o segundo passo, o terceiro e assim sucessivamente. No penúltimo tiro da sua capacidade, que não é pente, mas carregador, a pessoa sente, mas ainda tenta movimentar para ir em direção do filho. Ela, com um último cartucho, efetua um disparo mortal. Esse cara cai. Ela deu 10 disparos. Doutor advogado, legítima defesa ou não? Sim? Estou com dúvida, eu senti um sim meio... Sim ou não? Sim, então por hora. Essa mesma cena agora. Essa pessoa entra 4 horas da manhã, arromba a porta, incauta, o filhinho. Ao lado dela está Magno 357. Stopping power, poder de parada, 92%. Ou seja, senhores, o Magno, 92% de parar uma pessoa. Eu não falei que vai levar à morte, incapacitá-lo para a ação. 92% de stopping power, de parada. Essa pessoa, de 2 metros, com o gorro, falando, agora é nós, mano. Ela pega essa arma e efetua o disparo 357. Essa pessoa prosta. Cai. Viva ainda. Mas incapacitado. Pegou na cervical. Estraçalhou. Não levanta, mas viva. Ela vai até essa pessoa e efetua o seguinte disparo bem na região frontal dele. Legítima defesa ou não? Então, por favor... Tudo bem? Então, por favor, a partir de hoje, é folclore falar que um disparo é legítima defesa e 10 disparos não são legítima defesa. Depende da situação, ou depende das variáveis envolvidas aqui, senhores, necessariamente. Então, por favor, um único disparo pode ser homicídio e 10 disparos pode estar caracterizado, sim, legítima defesa. De acordo com as variáveis. Dentre elas, é a capacidade de parada ou stopping power da arma aqui. Professora, por favor. Próximo.
esse rosto foi atingido por um disparo, é um orifício de entrada, olha a harmonização, é a longa distância aqui, senhores? Pronto, então o agressor estava até que distância dessa pessoa? Opa, estava muito próximo, menos 70 centímetros, mas eu percebo aqui, queimadura aqui, senhores, queimado aqui, ou seja, a chama liberada na boca da arma atingiu essa pessoa, portanto estava muito próxima, muito próxima. Senhores, por ser mulher, imaginemos que o namorado dela, um cara forte, lutador de MMA, e esse disparo nessa distância, mas se você não souber ler, se você, advogado, se você, promotor, não souber interpretar aqui o que o morto está dizendo, ele está dizendo, olha, está vendo que meu rosto está queimado, ele me atirou nessa distância aqui. Senhores, quão difícil só Jesus na causa para absolver aqui. Porque nessa distância, e se for o homem que fez isso aqui, senhores, para buscar alguma excludente, vai ter que refletir muito. Professora, por favor. Senhores, vocês estão vendo? Esqueça isso aqui. Aqui eu tenho um orifício e tem a área de enxugo, onde o tecido limpou o projétil. Está vendo essa ponta aqui? É a ponta da mira da arma de fogo. É a mira da arma de fogo. Com o calor aquecida, claro, passou um projétil com alta temperatura, o cano esquenta e muito. Senhores, se tem a mira, significa que foi disparo encostado. Encostou para efetuar o disparo aqui. Se você, promotor, tiver consciência disso aqui, e se for homem no caso, senhores, certamente subjugou a vítima aqui, impossibilitou a sua defesa, para que alguém atire encostado, ou pegou a pessoa completamente desprevenida, ou subjugou essa pessoa. Em outras palavras, ela estava completamente dominada para nem reagisse quando foi encostado a arma de fogo. Outra dificuldade para absolver. É orifício de entrada. Eu enxergo isso. Muito bem, na sequência. Professora, por favor. Alguma pergunta do pessoal que nos assiste da outra sala pode ser feito, passa para o professor Vinícius, que está aí com vocês. Professor Vinícius passa para a professora Roberta e ela vai falar para mim, porque se for para ler sem óculos não dá. Por favor, vamos fazer essa interação. Fiquem muito à vontade. Senhores, isso aberto o corpo. Olha o estrago que se faz um disparo de arma de fogo. Entrada também. Libera-se tanta energia, senhores, o dano é considerável. Isso aqui é a parte da região torácica do corpo. É esse dano aqui que acontece com disparo de arma de fogo. Professora, por favor. Senhores, isso aqui é um orifício de entrada de projeto de arma de fogo. Está vendo esses bichinhos aqui, senhores? Muito bem. Pelo tamanho desses bichinhos aqui, é possível estimar a morte. Quanto tempo que essa pessoa está sem vida. Então, é interessante que pelo tamanho, pelo tipo de mosca que está no local, se tem-se por base o tempo de morte que se encontra aquele cadáver. Aqui é o orifício da entrada e só foi encontrada essa pessoa muito tempo depois e já está em estado de decomposição. E esses bichinhos, esses corozinhos aqui, vai falar para o perito, olha, eu estou comendo esse aqui que tem tanto tempo de morte. O morto fala, senhor. Se não falar, os bichinhos nos avisam. Senhora Roberta.
É o mesmo cadáver, já em estado de decomposição. Essa língua protusa, chamado, é natural que quem encontra em estado de decomposição. A língua incha e vem para fora. Língua protusa chamada. Isso aqui é uma das características e tamanho dos bichinhos. Dá para estimar o período de morte aqui. Uma das posições é chamada posição de boxeador. Quando a pessoa é encontrada morta com certo tempo, ele abre os dois braços aqui. E tem um detalhe. Quando mexe no cadáver, ele faz um barulho ao virar. Um barulho mesmo. Tipo um ronco muito forte. As pessoas falam, está ressuscitando. Não é, senhores. São gases que estão sendo liberados. E o gás, nessa condição aqui, se você já encontrou alguém que liberou um gás que não é agradável, imagine nessa situação. Professora, por favor. Senhores, aqui é o orifício de saída. Enquanto no orifício de entrada nós temos harmonia, regularidade na entrada, aqui nós temos completamente diferente. Olha as características. Forma irregular ou dilacerado. Normalmente, por favor, o orifício de entrada é menor do que o tamanho do projétil de arma de fogo. Normalmente. O orifício de saída é maior e com as bordas completamente irregulares, estreladas. Tem maior sangramento, óbvio, e ausência de orlas aqui e zonas de enxugo. Não há zona de enxugo como regra em orifício de saída. Senhores, por que é importante detectar e afirmar o que é orifício de entrada e o que é orifício de saída? Vamos mostrar daqui a pouco nesse boneco aqui. Por causa da posição do atirador. Necessariamente. Se eu tenho um orifício de entrada, senhores, imaginemos. Em cima da cabeça e uma saída na base posterior aqui. Senhores, para que alguém dê esse tiro em mim, possivelmente eu estava em posição inferior às suas mãos, subjugada. Certamente eu estava de joelho, deitado não, eu estava de joelho quando ele efetuou o disparo. Então, isso faz diferença para o processo. É importante que vocês, futuros doutores aqui, conheçam o que é orifício de entrada e saída, porque vai fazer uma leitura da dinâmica do evento, como aconteceu. Professora, por favor. Isso aqui é um orifício de saída, bordas irregulares, estreladas, e não tem orla ou zona de enxugo aqui. Visivelmente é um orifício de saída. Pode passar, professora. Isso aqui é um instrumento, depois da arma de fogo, é o que mais mata, né? Pérfuro cortante. Por que pérfuro? Porque ele perfura, tem essa ponta. Ao mesmo tempo, sob pressão, ele tem esse fio que corta. Por isso que esse instrumento, essa faca, é pérfuro cortante. Aquela faca que você tem em casa, que é quadrada, é só cortante. Aqui é um instrumento pérfuro cortante. Além de perfurar, ele dilacera. Professora. Eu não sei se o agressor queria matá-lo. Pelo menos acabar com uma visão dele, sim. É um instrumento pérfuro cortante. Senhores, falam para mim aqui, como é que estava o agressor, qual posição? O agressor, sujeito ativo, estava em qual posição diante desse sujeito passivo da vítima? Como é que foi o golpe? De cima para baixo, não é isso? De cima para baixo. Ele estava deitado não, senhores, estava em pé. Isso, claro. Não necessariamente está mais alto, porque foi feita uma parábola aqui. Né? Não estava... Porque, se ele tivesse deitado, teria para cá. Estava em pé essa pessoa. Tá? Professora, por favor. Instrumento
o cortante faz isso e o pérfuro cortante faz isso. Falem para mim, por favor. Deixa eu ver se tem uma característica. Senhores, aqui é muitíssimo interessante. O instrumento pérfuro cortante, a faca, por favor, a partir de hoje, essas nomenclaturas, normalmente, desse jeito aqui, o agressor se posicionou por trás. Normalmente é homem. Deixa eu só dar alguns sinais aos senhores. Vocês já viram, no anúncio, fulano de tal foi encontrado na beira da estrada. Na beira, no acostamento. Já viram, né? Senhores, o morto fala. Normalmente, quando o morto é facilmente encontrado em locais de trânsito de pessoas, dois tipos de perfil aqui do agressor. Dois. Primeiro, ou ele é um homicida de primeira viagem e ele é cometido de um peso da consciência tão grande que ele acha que, ao ser encontrado esse cadáver, ele pode ter um enterro digno. Ele tem esse peso na consciência. Cuidado, é por isso que a linha da investigação caminha para cá ou para lá. Aí eu tenho uma situação. A pessoa é morta e encontrada na beira da estrada. Ou é marinheiro de primeira viagem quem matou. Peso na consciência. Ou, senhores, aí é o pior. Ou é um psicopata que gosta de brincar com a polícia. Aí eu tenho uma relação de inteligência de gato e rato. Então, nós temos dois extremos, duas relações extremadas aqui. Ou é a marinha de primeira viagem, ou é um psicopata que quer que descubram para que ele possa... O serial killer normalmente faz isso. Professora, por favor. Por favor, não confunda, é um instrumento, Vocês estão rindo de quê ou por quê? Olha só, senhores. Senhores, olha só. Atente sempre, quando for instrumento pérfuro cortante, para esse detalhe aqui. Aqui e aqui. Esse corte nasceu desse lado para esse aqui. Esse detalhe aqui é exatamente a parte onde ele faz assim com a faca, ou instrumento pérfuro cortante, e termina a ação dele. Perfurou e cortou. Terminou aqui. Então, senhores, eu consigo dizer que essa pessoa estava posicionado deste lado aqui em relação o corpo da vítima aqui. Ora, se eu estou posicionado desse lado, dá para entender que o cara pode ser, que ele é destro, não é canhoto. Olha só as conclusões que nós vamos chegando com todas essas informações. Né? Professora, por favor. Senhores, o corte a lesão é deste lado, olha onde terminou aqui a faca, o instrumento pérfuro cortante. Essa pessoa é destra ou é canhota? Qual? Destra? Eu afirmei para vocês que normalmente o agressor se posiciona na lateral posterior ou posterior da vítima nessas ações aqui. Ele começou desse lado e terminou aqui, senhores. Ele é canhoto. A polícia já descarta todos os destros. Todos os destros aqui. Professora Roberta, por favor. Começou aqui, terminou aqui. O homem também morre nessa situação. Senhores, professora, por favor. Deixa eu fechar. Senhores, atente-se para isso muito. Muito. Lesão de defesa. Normalmente, cuidado, só é possível com agressão, só é possível com disparo a curta, a longa distância, não é possível. Normalmente a vítima, qualquer animal, a angústia da morte, ele defende.
E é instinto natural. Você dirigindo o seu carro, sua moto, quando aparece repentinamente um carro, você tira para um lado. Né? Quem é canhoto, enfim, tira para um lado. Nós também reagimos aqui. Nós colocamos o antebraço ou a mão na frente. Isso aqui é uma lesão provocada por disparo de arma de fogo, é lesão de defesa. A pessoa tentou se defender aqui quando recebeu. Esse agressor não estava muito longe dele, porque a longa distância, ninguém se defende. Aqui também. Isso acontece muito com instrumento pérfuro cortante. Muito. Normalmente a vítima tem marcas no antebraço ou nas mãos aqui, ao tentar se defender. Mesmo. Senhores, todas as vezes, nós temos duas situações. O exame de local de crime, que é o perito criminal quem faz, e depois nós temos os exames no Instituto Médico Legal. O exame que é feito pelo legista, médico legista, perito criminal, local de crime. Lá no ML, médico legista. O médico legista, obrigatoriamente, senhores, ou quase sempre, desculpa, ele precisa abrir as 3 cavidades. Cabeça, região do tórax e região abdominal. E o CPP fala de no mínimo 6 horas para fazer esse exame, cuidado em concurso. Então, no ML, abre-se parte da cabeça, região torácica e região abdominal, para afirmar a causa-morte. Professor, é assim que acontece lá. Não, posso subir. Não, contrário. Vai. Aqui. Esse é o seu cérebro. De uns aproveita e o outro nem tanto, mas o nosso cérebro é assim. Senhores, abre a cavidade, serra mesmo, corta aqui o couro cabeludo, aqui, de uma orelha a outra. Arrebata esse couro, desce o couro igual uma banana e atrás fica o cocuruco, só o crânio, branquinho. Vem uma serra e corta a tampa. Corta isso aqui. Tira o projétil de dentro, vê o orifício de entrada e onde que bateu na outra parede do cérebro, e ele consubstancia no laudo do médico legista. Professora, por favor. Sim. Essa é a parede aqui, a caixa craniana, claro, e retira o cérebro. Depois, retira o projétil, viu a lesão, devolve toda a massa encefálica, bagunçado a ideia do cara, devolve, põe a outra parte do crânio, costura e no caixão ninguém percebe que corta daqui aqui. Aí desce para cá e serra aqui. Professor, por favor. Assim. Fica a tampa, depois tira o cérebro, devolve o cérebro, tira o projétil de arma de fogo, devolve, costura, está liberado. Para a próxima, professora. Essa é a região torácica e abdominal. As 3 cavidades. Região da cabeça, região torácica e região abdominal. Pega um instrumento, corta o osso também, de um lado, do outro. Levanta e fica toda a cavidade exposta. O médico vai analisar a causa-morte, hemorragia, etc. A causa-morte, retirar o projétil, guardar e encaminhar. As 3 cavidades são obrigatórias. Tudo bem. Não, só morte, não morte natural, não. Só morte decorrência de conduta delituosa. Tudo bem. Essa mocinha aqui, vou. Tá bem. Deixa só fazer esse, professor. Senhores, aqui é o caso que vai ser objeto amanhã. Espero que a acusação e a defesa façam essas interpretações das lesões e do cenário. Atente-se para cá. Nós temos um cadáver. Nós temos vasos desalinhados, caído no chão. Ninguém deixa assim em casa, a não ser alguns homens que deixam sapato e as mulheres reclamam, não sei por quê. A gente deixa sapato, toalha, caído no chão. Uma faca, um instrumento pérfuro cortante, manchado de sangue,
tem sangue aqui na faca, e essa pessoa sofreu essas lesões. O é orifício de entrada. Então, eu tenho um orifício de entrada na região frontal, eu tenho um orifício de entrada nessa região torácica, perto do coração, região mamária, e depois eu tenho um orifício de entrada, ou seja, o projétil de arma de fogo entrou aqui, entrou lá e entrou lá, produzindo 3 lesões de entrada. Nenhuma aqui apareceu alguns sinais. Na sequência, professora. E eu tenho a saída na parte inferior direita da região lá occipital. Eu tenho um orifício de saída na região dorsal. Eu tenho um orifício de saída na região dorsal direita. E eu tenho um orifício de saída no dorso da mão direita aqui. Então, essa pessoa morreu com quantos disparos? Quantos? Volta lá, professor, anterior. 3 disparos? Volta agora, volta 3 disparos. Opa, tem um detalhe aqui, ó. Esquece esse S aqui. Aqui é a entrada, tá? Porque a seta é a entrada aqui. Então são 4 projéteis, 4 entradas. E quantas saídas? 3 saídas. Significa o quê? Então o projétil evaporou, está no corpo. Senhores, a importância é tão grande desse projétil. O único DNA, a única marca da arma para fazer a conexão encontra-se nesse único projétil. Por isso que o médico legista tem que pegar esse projétil, acondicioná-lo e entregar para o presidente da investigação. Só tem um único projétil aqui dentro, que se alguma vez essa arma aparecer, vai fazer o confronto e o perito vai dizer realmente os projéteis saíram dessa arma. O único projétil que está no corpo tem que ser muito bem preservado. Deixa eu pegar o livro. Não, tira e bota agora, já pode pôr. Deixa aqui, eu vou tirar a peruca dela pelo Roberto que comprou. Meia, né? O Roberto comprou. Olha só, senhores, pessoal, esteja me vendo. Aqui foi, fica aqui, o orifício de entrada. Esse orifício de entrada teve a saída na parte, olha só, imagine essa linha aqui, está na descendência ou está reto? Bárbara, segura aqui para mim. Não precisa, aqui eu manuseio. Olha só, nós temos o orifício de entrada aqui e a saída aqui embaixo. Está em linha reta, em diagonal decrescente ou em diagonal crescente? Muito bem. Essa pessoa, o atirador estava posicionado em ângulo superior, mesmo ângulo ou inferior a ela? Muito bem. Na sequência. Isso aqui é a entrada. E esse disparo aqui saiu na região lombar. Aqui. Mais um sinal que estava posicionado superiormente. Esse aqui é entrada. Como é que pode, então, senhores? 3 na frente e 1 na parte posterior do corpo. Senhores, ela foi inicialmente alvejada e tentou fuga. Virou costa para o agressor. Foi aí que ele atingiu ela ainda. Cuidado. A sequência do disparo interfere. Qual disparo foi o primeiro? Esse da cabeça ou esse aqui das costas? Senhores, ninguém atira na cabeça primeiro, só se o cara tiver numa escada aqui. Ele disparou... Não, eu não vou dar essa resposta, deixa para amanhã, né, Bárbara? Que os envolvidos
Resolva. Tem um detalhe. Só segura nossa manequim. Pode deitar ela aqui. Pronto. Tchau. Tudo bem. Senhores, e por que ela estava com essa faca na mão e tem sangue? E foi descoberto que esse sangue não é dela. Se não é dela, possivelmente é do agressor. Então, esse agressor tem uma lesão. Que tipo de lesão? Produzida por um instrumento pérfuro cortante, portanto, pérfuro incisa a lesão. Tem uma lesão. Ela, de alguma forma, conseguiu atingir o agressor. Esses vasos caídos aqui, significa, senhores, que ela não entrou nesse recinto de forma harmoniosa. Possivelmente o entreveiro também foi aqui. Também foi aqui. Mas não exclusivamente aqui. Por que que não exclusivamente aqui? Porque eu vejo marcas de sangue aqui e aqui. Entender que a marca de sangue, de qual mão se trata, e se é retilíneo, ascendente ou descendente, faz uma diferença. Essa mão de sangue aqui, em movimento descendente. Então, o evento, o local, quem preservou esse local, preservou equivocadamente. Tinha que ser preservado todo o local, porque além da concentração de vestígios no local imediato, eu tenho outros e que a polícia deveria ter preservado e não fez. Portanto, dá para perceber que teve fuga e o entreveiro se desenvolveu aqui dentro. Aqui. Olhe a pegada da mão, como é que é, se é descendente ou ascendente ou não. Senhores, algumas perguntas? Tranquilo? Moleza? Ao pessoal do outro lado, alguma pergunta? Tranquilo? Amanhã teremos o júri popular, exatamente dessa cena, com todas essas conceitos e variáveis aqui de hoje. E esse agressor foi preso, já foi denunciado e virou já processo penal. E na segunda fase, que é o tribunal do júri, que será julgado amanhã. Tá bem? Obrigado, então. Boa noite a todos.